Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. A informação que começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro pegou muita gente de surpresa e já movimenta os grupos de torcedores nas redes sociais. Keno, ponta esquerda conhecido pela sua velocidade, habilidade no drible curto e capacidade de arrancada fulminante, estaria muito próximo de um acerto com o Vitória. Para quem acompanha o futebol nacional, sabe que o atacante construiu uma carreira sólida, passando por clubes importantes, e recentemente vinha defendendo o Fluminense, inclusive com atuações de destaque na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O rumor de que ele pode trocar um clube de ponta, que disputou títulos em 2023 e 2024, por um time que está em reconstrução e busca retomar o protagonismo no cenário nacional, causou um verdadeiro rebuliço. As primeiras informações dão conta de que o Vitória teria feito uma proposta ousada, apostando não apenas no talento de Keno, mas também em sua experiência como peça-chave para liderar um elenco jovem. O que chama a atenção é o impacto imediato que essa movimentação teria, tanto no mercado, já que o Vitória se mostraria competitivo ao disputar contratações desse nível, quanto dentro de campo, ao contar com um jogador que é especialista em quebrar linhas defensivas. Keno é daqueles jogadores que conseguem mudar o ritmo de um jogo em questão de segundos. Quem já viu o atacante em campo sabe o quanto ele gosta de receber a bola no pé, encarar o marcador e partir em velocidade, buscando sempre abrir espaço para o chute ou para a assistência. No Fluminense, ele foi uma peça importante justamente nesse papel, dando amplitude ao time, chamando a marcação e criando situações de perigo com jogadas individuais que levantavam a torcida. Agora, imaginar esse estilo de jogo no Vitória traz uma dose extra de expectativa, porque o clube baiano tem um histórico de apostar em atacantes que conquistam a arquibancada com talento e ousadia. A questão que circula entre os bastidores é como o treinador do Leão planeja encaixar Keno nesse esquema atual, que vem privilegiando a solidez defensiva e o jogo de transição rápida. Será que ele seria o homem para dar um toque de qualidade no último terço? Ou estaria chegando para ser protagonista absoluto, alguém que vai assumir a responsabilidade nos momentos de maior pressão? Há também uma análise sobre o momento de carreira em que Keno se encontra. Aos 34 anos, ele já não tem a mesma explosão de quando atuava no Palmeiras ou no Atlético Mineiro, mas compensa essa possível perda de intensidade com leitura de jogo, experiência e tomada de decisão mais madura. Muitos comentaristas lembram que jogadores com sua qualidade técnica, mesmo quando não estão no auge físico, continuam sendo extremamente valiosos. Basta observar como ele vem desempenhando no Fluminense, mesmo em jogos de altíssimo nível, contra adversários de peso, Keno ainda encontra brechas, acha passes improváveis e consegue conduzir a bola com precisão. Se realmente fechar com o Vitória, ele chega não apenas como reforço, mas como referência, alguém que pode ajudar a elevar o patamar do time. Isso se soma à questão de liderança de vestiário, porque um atleta com a bagagem dele naturalmente exerce influência positiva sobre companheiros mais jovens. E no caso do Vitória, que tem apostado em nomes em ascensão, esse tipo de equilíbrio pode ser crucial. O ponto que mais tem gerado burburinho é justamente o aspecto financeiro da negociação. O Vitória não é conhecido por fazer grandes investimentos, pelo contrário, costuma adotar uma postura mais cautelosa para manter as contas equilibradas. Trazer um jogador do nível de Keno, que ainda tinha mercado em clubes de Série A, seria uma jogada ousada, talvez até arriscada, mas que poderia render frutos esportivos e de marketing. Afinal, um nome conhecido nacionalmente sempre ajuda a atrair atenção, aumentar o engajamento e até mesmo gerar novas receitas. Fontes próximas indicam que a proposta feita ao jogador envolveria não apenas salário, mas também US de produtividade e possíveis participações em campanhas de patrocínio. Isso mostra que o Vitória enxerga nele um investimento de médio prazo, capaz de dar retorno dentro e fora de campo. A grande dúvida que fica é se essa engenharia financeira realmente se concretizou ou se estamos diante de um rumor inflado por empresários interessados em valorizar o atleta no mercado. Outro detalhe importante é a expectativa da torcida.
O torcedor do Vitória é conhecido por sua paixão e cobrança, mas também por abraçar jogadores que chegam dispostos a honrar a camisa. O estilo de Keno combina com essa identidade, já que ele é um atleta que não se esconde, gosta de chamar a responsabilidade e muitas vezes tenta jogadas que surpreendem. Se confirmado, é fácil imaginar o Barradão lotado esperando as arrancadas do ponta esquerda, criando um clima de esperança para o futuro. Mas há também um olhar cauteloso. Será que ele vai conseguir manter regularidade em uma temporada longa, com viagens e jogos intensos? Será que seu corpo vai responder ao nível de exigência? Questões naturais quando se fala de um jogador veterano. Ainda assim, a expectativa de ver alguém com esse currículo vestindo a camisa do Vitória mexe com o imaginário dos torcedores, que sonham com dias de glória e gols decisivos em clássicos e partidas importantes. E dentro do elenco, a chegada de Keno poderia significar mudanças profundas. A comissão técnica teria em mãos uma peça diferente, capaz de mudar a dinâmica ofensiva. Jogadores jovens poderiam aprender com ele, absorvendo não só a técnica, mas também a postura profissional. Por outro lado, haveria necessidade de ajustes táticos. Abrir espaço para Keno significa talvez reposicionar atletas, mudar o desenho de ataque ou até adaptar o sistema defensivo para compensar o estilo de jogo dele, que é mais ofensivo e nem sempre acompanha tanto na recomposição. Tudo isso gera debates internos e também entre jornalistas e torcedores. É justamente essa incerteza que faz o rumor ganhar força, porque mexe com várias camadas do clube, do marketing ao gramado, da torcida ao vestiário. E quanto mais se fala, mais a sensação é de que pode haver um fundo de verdade nessa possível negociação. Nos bastidores, as conversas sobre a chegada de Keno ao Vitória giram em torno de uma narrativa maior, a reconstrução do clube e o desejo de voltar ao protagonismo no cenário nacional. O Vitória passou por anos difíceis, inclusive com rebaixamentos e oscilações que abalaram a confiança da torcida. Agora, trazer um jogador do porte de Keno seria uma forma de enviar uma mensagem clara: o clube quer voltar a ser respeitado. O atacante não é apenas um reforço, ele simboliza um novo ciclo, uma tentativa de equilibrar juventude com experiência. Quando se fala em reconstrução, é natural pensar em nomes que tragam credibilidade, e Keno se encaixa perfeitamente nesse perfil. Sua carreira o coloca em um patamar acima, alguém que já viveu finais, disputou competições de alto nível e sabe lidar com pressão. A chegada dele poderia mudar a percepção externa do Vitória, transformando o clube em um destino atraente para outros atletas. É por isso que esse rumor tem sido tratado com tanta atenção, ele vai além de um simples contrato, carrega um peso simbólico para a instituição. É impossível não imaginar o impacto de Keno em campo. No Vitória, ele teria mais liberdade, talvez até mais protagonismo do que no Fluminense, onde dividia funções com outros jogadores importantes. Essa autonomia poderia permitir que ele explorasse ao máximo sua criatividade. Ele é daqueles atletas que conseguem transformar uma jogada aparentemente perdida em chance de gol, seja com dribles curtos ou arrancadas que desorganizam defesas. No Barradão, com a torcida empurrando, essa característica tende a ganhar ainda mais destaque. Há quem diga que ele poderia ser o fio de esperança em jogos travados, quando o time precisa de uma solução individual. Além disso, seu histórico de boas assistências mostra que ele não é apenas um finalizador, mas alguém que joga para o coletivo. Ter um atleta assim, disposto a dividir responsabilidades e ainda criar oportunidades, pode ser exatamente o que o Vitória precisa para subir de patamar. Tudo isso reforça a ideia de que sua contratação teria um efeito imediato no estilo de jogo da equipe. Outro ponto interessante é a comparação com outros nomes que já passaram pelo Vitória. O clube tem tradição de revelar e contratar atacantes habilidosos, que encantaram o torcedor ao longo da história. Se Keno realmente fechar, seria visto como mais um capítulo nessa trajetória, mas com uma diferença: ele chega com bagagem consolidada, já reconhecido nacionalmente. Essa mescla de identidade e experiência pode ser um trunfo. Afinal, o Vitória sempre foi um clube que vive da força do seu ataque e da relação direta com a arquibancada. A empolgação dos torcedores com jogadores que têm personalidade é algo cultural. Nesse sentido, Keno se encaixaria como uma luva. Claro que existe a preocupação com lesões, algo que já o atrapalhou em alguns momentos da carreira.
Mas mesmo esse detalhe não diminui o entusiasmo dos boatos, já que a simples possibilidade de ver um jogador desse nível em Salvador faz a torcida sonhar mais alto. O rumor, portanto, não é apenas sobre futebol, mas também sobre identidade e pertencimento. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos programas esportivos e mesas redondas, a especulação sobre essa transferência ganhou espaço, porque mexe com narrativas que vão além do campo. A discussão sobre o papel de clubes médios no mercado, a capacidade de ousar em contratações e a forma como essas decisões podem mudar a dinâmica do futebol brasileiro está em pauta. Se o Vitória realmente se movimentou para contratar Keno, isso pode abrir portas para um novo tipo de posicionamento. Os jornalistas apontam que, mesmo que o acordo ainda não esteja fechado, o simples rumor já coloca o clube em evidência, e essa visibilidade pode ser estratégica. Jogadores de outros clubes começam a olhar para o Vitória de maneira diferente, empresários passam a considerar o Leão como destino viável para clientes de maior renome. Ou seja, não importa se a negociação está em fase inicial ou se já tem assinatura encaminhada, o impacto já é real. Isso prova como o futebol, às vezes, vai muito além das quatro linhas. O que também chama a atenção é como a torcida do Fluminense reage a esse rumor. Muitos tricolores enxergam Keno como peça importante, alguém que cumpriu seu papel com dedicação. Se ele realmente sair, haverá um vazio, especialmente pelo impacto que tinha em jogos grandes. Para o Flu, perder Keno pode significar rever estratégias, buscar reposição e lidar com a saída de um atleta querido. Já para o Vitória, é exatamente o oposto, a chegada seria celebrada como conquista de peso. Essa dualidade mostra como o futebol é feito de ciclos. Um jogador que encerra sua passagem em um clube pode se transformar em esperança em outro. Os boatos reforçam essa dinâmica, e os torcedores das duas equipes já demonstram emoções distintas. Enquanto uns lamentam a possível saída, outros alimentam a expectativa de uma nova era. Essa troca de sentimentos é combustível para o burburinho, que cresce dia após dia. No fim das contas, o rumor sobre Keno e o Vitória ainda não passa de um rumor. Mas a forma como ele se espalhou, como ganhou repercussão e como alimenta debate já o torna especial. O futebol brasileiro vive dessas histórias, desses momentos em que o torcedor se permite sonhar. Pode ser que amanhã a notícia seja confirmada, pode ser que desminta tudo, mas o simples fato de imaginar Keno no Barradão já cria uma energia diferente. E se esse rumor virar realidade, teremos uma narrativa pronta para embalar vídeos, transmissões e manchetes. O craque da arrancada e do drible vestindo a camisa de um clube tradicional, em busca de novos ares e novas conquistas. Seja verdade ou não, o burburinho já cumpre sua função, reacender paixões, movimentar discussões e lembrar a todos que, no futebol, nada é impossível. Afinal, quem imaginaria Keno no Vitória há alguns meses? Pois é, essa é a magia desse esporte, onde os rumores muitas vezes se transformam em realidade diante de nossos olhos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.